Tá gravando já. Pronto, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem, hoje eu vim aqui a convite do pessoal do PET SI para falar sobre blockchain, certo? Falar sobre, dar uma geral assim, sobre conceitos, sobre o que é que eu ando fazendo com isso, né? Isso é uma das coisas que eu vivo mexendo agora, né? E mostrar alguns trabalhos que eu fiz, e assim, espero que no final vocês tenham, quem nunca ouviu falar ou quem já sabia alguma coisa, que, bem, aprenda um pouco mais aí, e assim a gente vai fazendo pesquisa, né? Então, eu tenho uma... Bem, se vocês estiverem ouvindo muito barulho, parece que o mundo aqui em Fortaleza está desabando, é chuva e eu estou com todas as janelas fechadas. Então, é isso aí. Ok, eu vou compartilhar aqui a apresentaçãozinha. Estão vendo aí? Tá tudo ok? Tá ok. Pode. Beleza, então. Então, vamos lá, né? Então, pessoal, eu vou falar sobre blockchain, uma parte mais conceitual, assim, altíssimo nível, não vou entrar no baixo nível, certo? E vou focar em aplicação, tipo, o que é que as pessoas têm feito, utilização mais comuns, todo mundo já ouviu falar de criptomoedas, especificamente blockchain, isso é uma das aplicações do Bitcoin, aliás, e vou mostrar alguns trabalhos, certo? A qualquer momento, vocês quiserem interromper e perguntar, então estejam aí à vontade, apesar de que eu acho que no final a gente vai acabar falando mais coisas, certo? Mas fiquem à vontade. Então, primeiro eu vou me apresentar, fazer uma propaganda básica, né? E, assim, sou o professor Emanuel Coutinho, né? Professor da UFC, já nesse ano, aliás, ano passado eu fiz 10 anos de UFC, só que eu fiquei até 2019, 2018, na UFC virtual, lá em Fortaleza, certo? Então, foi quando eu fiz o concurso, em 2010, e aí eu fiz a remoção em 2018, tá certo? Isso, a gente está em 2021, agora já perdi foi a conta. E aí eu agora estou em Quixadá, firme e forte. Então, formação toda em computação, mestrado, graduação, mestrado e doutorado em ciência da computação, né? Áreas de interesses, vocês podem olhar e achar um pouquinho variado, né? Redes, computadores, computação em nuvem, engenharia de software, sistema de informação e análise de desempenho. Por quê? Na graduação eu trabalhei com, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei com redes neurais, trabalhei com otimização, no mestrado foi pesquisa operacional com modelagem matemática, no doutorado já foi redes, focando em análise de desempenho e métricas, trabalhei fortemente com computação em nuvem e elasticidade. Em paralelo a isso, eu fiz especialização, que eu trabalhei um bom tempo, trabalhei no CERN, trabalhei no Atlântico, desde o comecinho. Então, eu tenho um pezinho também nessa parte de desenvolvimento, com foco mais análise de sistema e engenharia de software. Então, se vocês olharem, tá tudo misturado aí. Mas é isso aí mesmo. Então, pronto. Então, vamos começar de verdade. Bem, eu vou contar uma historinha só para motivar uma utilização mais básica da blockchain. E o foco dela vai ser justamente nessa parte da área do domínio mais financeiro, que a blockchain ela ganhou muita força com o Bitcoin, né, com a questão das criptomoedas. Mas isso é, como eu disse previamente, apenas um dos
das áreas em que blockchain é aplicada, né? Hoje eu posso dizer que a blockchain deve ser aplicada em todas as áreas. Então, se você pensar numa situação de um banco, né? Uma instituição financeira, atualmente, assim, de maneira geral, a maioria das empresas vai trabalhar no modelo centralizado. Ela tem um data center, tem diversas informações dos usuários, dos clientes, de operações bancárias. Imagine, vamos simplificar também bem aqui, né, para facilitar o entendimento, dados de créditos e débitos, por exemplo. Então, você vai ter um grande banco de dados que vai ter tudo isso centralizado em um local. Ok, então todo mundo que for fazer alguma operação nessa instituição, nesse banco, né, vai criar algum registro nessa base de dados. Enfim, isso aí é uma versão simplificada, né? Existem diversos modelos de infraestrutura de redes e de bancos de dados que podem ser totalmente distribuídos. Beleza. O que é que isso tem a ver com blockchain? Isso é uma motivação para você mudar um pouco essa estrutura, porque aqui, se você tem tudo centralizado, se cair, todo mundo fica sem acesso. Então, mudando um pouco, aliás, muito essa visão, nós vamos ter uma rede com todo mundo ligado praticamente a todo mundo, né, de certa forma. Nós temos aqui aquele mesmo, digamos, banco de dados, ele está espalhado. Na verdade, ele está replicado aqui em todos esses nós. Imagine que aqui você vai ter mesma base espalhada, né? Então, aqui, se você for pensar do ponto de vista de redes, se você tem uma rede P2P, né? E aí você vai ter esse banco de dados em cada nó. Lógico, aqui existem diversos desafios, né? A questão de como é que eu vou manter essa base sincronizada, como é que eu vou, na hora que eu for inserir, sei lá, fiz um crédito num local, tem que replicar para todos, enfim, são questões tecnológicas, certo? A blockchain, ela resolve essas coisas por trás. Mas aí imagine que você vai ter essa instituição financeira e tem essa estrutura agora. Um exemplo é que você pode ter em um mesmo ponto físico, uma agência, você pode ter 10 máquinas replicadas, ou você pode ter uma máquina em cada cidade, por exemplo. Enfim, a rede tem sua visão física e lógica. Então, você vai ter esse nomezinho aí que está escrito ali, o Ledger. O Ledger distribuído é esse, traduzindo assim mais ao pé da letra, é um livro razão. É esse banco de dados que eu falei. Só que na blockchain, você não pode dizer que ela é um banco de dados totalmente tradicional, né? Na verdade, não deixa de ser uma estrutura de armazenamento, né? Na verdade, esse livro distribuído, esse ponto de armazenamento é que é a parte de dados. Beleza, então, ao fazer essa nova estrutura, você ganha diversos benefícios. Outra situação que vai ter que ocorrer, e aí, quem ouviu falar já de Bitcoin, já ouviu falar daquela história da mineração, essas coisas, né? Então, isso tem a ver um pouco com o que eu vou falar agora, que é a questão do esforço que esses nós, ou que usuários, por exemplo, vão fazer para garantir um consenso, para resolver um problema, que é para chegar numa decisão. Decisão de, em geral, assim, falando nesse contexto do banco, para validar uma transação. Por exemplo, eu fiz uma transação de crédito, no modelo tradicional, eu vou lá, boto meu cartão, digito, vou transferir para alguém, ou no internet bank, e foi. Se não tiver faltando dinheiro, né? Agora que nesse modelo, toda transação que for ser feita, ela vai ter que ser validada por todos os nós, ou pela maioria dos nós, né? A rede pode estar fora do ar em alguns pontos, né? Isso aí é uma vantagem, no caso da rede distribuída, porque se algum nó estiver fora do ar, os outros dão conta. E aí, digamos assim, se a maioria votar que essa transação está ok, então só nesse momento é que ela vai ser registrada nesses livros que eu comentei, nesse banco de dados, certo? Então, assim, isso aí, existem
aí é bem algoritmos, mas o pessoal de rede trabalha muito, são esses algoritmos de consenso, né? Às vezes é uma formulazinha, às vezes é um desafio matemático, às vezes é realmente a maioria vence, enfim, existem diversos modelos, é uma área de pesquisa, essa questão do consenso, né? Mas existe um esforço para decidir isso, às vezes as pessoas ficam tentando resolver um problema matemático, aí isso aí é até aquele conceito da mineração, e isso é algo que movimenta o blockchain. Eu coloquei a primeira página de um artigo, esse é o artigo do Bitcoin, que foi distribuído aí no mundo, né? Ele tem como autor esse Satoshi Nakamoto, tem até uma lenda aí que roda que existe, que ninguém sabe se isso aí é alguém de verdade, é o pseudônimo, enfim. Mas esse artigo, eu acho que ele é bem curtinho, acho que tem nem 10 páginas, né? Ele mostra até, tem uma parte até matemática por trás do Bitcoin, como funciona esse modelo fortemente de negócio voltado para finanças, certo? Então, quem tiver curiosidade lá, dá uma olhada. Enfim, isso tudo que eu falei foi para como é realmente dar uma motivada, assim, nessa visão tradicional para essa visão da blockchain, já esse impacto da infraestrutura. E agora eu vou passar realmente para conceitos. Então, eu posso dizer que blockchain é uma tecnologia que ela vai oferecer um suporte distribuído, confiável e seguro. Se você comparar as duas imagens que eu mostrei, só pelo fato dela ser espalhada, distribuída, né, ela eleva, digamos, a confiabilidade, a questão da distribuição, né. Existem outros desafios envolvidos, né, mas nesse aspecto, na realização de transações entre participantes que não necessariamente têm confiança entre si e que estão dispersos em uma rede, ou seja, não necessariamente aqueles nós, ou então quem está acessando, é alguém confiável, certo? Por isso a importância do algoritmo de consenso, e aí de cara a gente já vê que desempenho é algo que deve ser considerado. Bem, ela é uma tecnologia disruptiva, ou seja, ela é inovadora, e ela tem uma grande característica de eliminar uma terceira parte confiável. Se os próprios elementos da rede, as máquinas, os nós que estiverem envolvidos, são os responsáveis por fazer essa validação, qual a necessidade de ter uma pessoa, por exemplo, lá no exemplo da agência bancária, vai ter que ter um gerente que vai ter que olhar todas as transações, e só depois que ele der um ok é que ela vai ser aprovada. Não, aqui a própria rede, dependendo da maioria, por exemplo, o algoritmo de consenso pode ser todo mundo valida, ou seja, 100% dos nós devem aprovar. Então, isso elimina essa parte confiável, ou não, né, esse intermediário, né. E aí, você cortando esse um passo, você desburocratiza, você provavelmente vai tornar as coisas mais baratas, né. Então, assim, aplicações existem várias, eu falei só de bancos, mas cartórios estão utilizando, o próprio governo está com algumas soluções para isso, e diversas áreas que não necessariamente governamentais, assim, estão trabalhando com blockchain. Então, duas definiçõezinhas que eu tirei de artigos, né, bem simples, já indo para o lado mais técnico. É uma sequência de blocos que contém um registro completo de transações, aquele livrinho lá que eu mostrei, né, como livro público, indicando a ordem na qual as transações ocorreram. Essa ordem é importantíssima porque ela vai te dar a característica de rastrear tudo. E uma blockchain consiste em um conjunto de dados, composto por uma cadeia de pacotes de dados, que são os blocos, onde um bloco compreende diversas transações. Então, tudo se resume a essa imagem. Então, se vocês entenderem essa imagem, vocês entendem a estrutura básica de uma blockchain. Bem, tudo começa por um bloco inicial, ou seja, esse bloco, isso aqui, se você olhar, é uma lista com ponteiros, né? O bloco inicial, bloco 0, esse mais à esquerda, né? Então, ele é o do começo, né? Todos os blocos têm a mesma estrutura, se vocês olharem. Todos têm um hash, e aí, em geral, dependendo do tipo de blockchain, da estrutura de blockchain, vem a característica de que é meio que difícil de você quebrar, quer dizer, você pode até quebrar essa cadeia,
mas o hash do próximo é baseado no hash do anterior, e por aí vai. Então, na hora que você alterar, adulterar algum, toda a cadeia vai ficar inválida. Então, você pode até alterar, mas você tem certeza que está inválido, certo? Então, nessa questão de segurança, nesse sentido, ela é forte. Então, nós temos um carimbo de tempo, né? Data, hora, essas coisas. Nós temos alguns, digamos, números, metadados que vão ajudar a fazer a questão digamos, indexação, identificação dos blocos, e esses TX são as transações. Você pode ter um bloco com 0 transações, 1 transação, 10 transações, por aí vai. Os blocos têm tamanho limitado, certo? Um espaço em disco, digamos assim. A blockchain, ela não tem essa intenção de armazenar muita coisa, então não existe isso de armazenar uma imagem, áudio, vídeo, não. Os tamanhos são limitados desses blocos, certo? Então, de tempos em tempos, eles vão sendo só anexados, e aí, como se fosse um banco de dados, ele vai sempre aumentando, né? Só que ele é todo interligado. Então, se vocês entenderem essa imagenzinha aí, vocês entenderam toda a estrutura, quase toda a estrutura base da blockchain, né? Então, algumas propriedades de blockchain. A questão da descentralização, isso é fortemente devido à rede P2P, né? Vocês viram pela imagem que ela está toda espalhada. E o fato de estar espalhado a rede, todo mundo interconectado, praticamente todos com todos, isso vai acabar implicando na segunda característica aí, que é a questão da disponibilidade, né? Tudo está replicado. Então, se você destruir 1/3 da rede, os outros 2/3 vão funcionar e ainda conseguem manter o negócio, né? Por exemplo, né? Essa questão do replicado e da questão de manter tudo consistente. A imutabilidade é essa questão que até comentei um pouco, né? Você pode mudar no braço, você vai lá, supondo que você consiga identificar onde é que está um bloco, mudar os dados que tem lá, na hora que você fizer isso, você teria que ter um esforço computacional tão grande que você teria que ajustar toda essa questão dos hashes, adivinhando, vendo como era que a questão de criptografia que está envolvida, remontar essa rede. Então, isso gasta mais do que você fazer tudo do zero, certo? Isso é um esforço computacional, a questão de energia, de emissão de carbono, que é muito comentada nisso. Então, não vale a pena nesse sentido, certo? E aí, o que é que acontece? Você muda alguma coisa, tudo bem, supondo que você tenha acessado, e aí você já sabe que aquilo está inválido. A blockchain, em alguns pontos, vai estar inválida. Então, assim, mudar, adulterar e deixar íntegro, assim, posso dizer que vai ser quase impossível. Né? Não vou dizer que é impossível, porque a gente sempre sabe que, vez por outra, alguém vai inventar uma tecnologia que acaba podendo. A questão da irrefutabilidade, ou seja, uma vez que está registrado lá, mantendo essa característica da imutabilidade, pronto, foi. Não tem como, não, eu fiz, mas não era. Não, você fez, se você registrou errado e vai. Então, por questões de rastreabilidade, por questões de auditoria, você fez uma coisa errada, lá vai mostrar que estava errado. Né? Então, e vai, você não tem como desfazer isso, não. E aí, falando em auditoria, a questão de transparência e auditabilidade, né, tudo que ficou registrado lá, supondo que no modelo de negócio a pessoa possa ter acesso a isso, né, vai ver tudo, certo? Então, se colocou na blockchain, pelas características, você pode saber quem foi, que fez, né, é como se fosse um log, uma auditoria normal, né. A questão de eliminar o terceiro, né, esse intermediário aí, pode não ser necessário, e você pode expandir isso para fazer a blockchain como o terceiro entre os sistemas. Certo? A blockchain vai ser como se fosse o intermediário para integrar sistemas. E, por fim, a questão de cooperação e incentivos, que é fortemente essa questão da mineração, a questão de recompensas, tipo, eu vou validar alguma coisa nessa rede, vou ver se eu consigo resolver um problema lá, o desafio, que é o termo que é utilizado para poder inserir algo na rede. Aí eu gastei aqui um dia de energia elétrica de processamento e eu consegui. Isso
1 milhão de pessoas tentando ao mesmo tempo fazer isso. Ah, então pronto, eu vou receber X bitcoins, por exemplo. Certo? Então é assim que funciona esse modelo de negócios. Bem, eu vou falar de dois tipos, né? De blockchain, a blockchain pública ou permissionless, que a ideia, bem, é pública, é como se fosse uma nuvem pública, né? Se você tiver as devidas credenciais, assim, tipo, é pública até certo nível, né? Você pode entrar, fazer o que quiser, ver uma... Lógico, seguindo as regras do modelo de negócio, né? Em geral, não tem autenticação, os nós normalmente vão ser anônimos, né? A questão do consenso tem que ser mais cuidadosa, né? Porque os nós sendo anônimos, ou então a rede não sendo tão confiável. Enfim, é por isso que custa mais para fazer o consenso, para minerar algo, né? Exemplos, Bitcoin e Ethereum. Na contramão, assim, no outro sentido, né, uma blockchain privada ou permissioned, é como se fosse uma visão de uma nuvem privada, né, é fechada, pode ser para uma empresa, pode ser para uma instituição, né. Em geral, os membros são conhecidos, então a questão do algoritmo de consenso fica mais controlado, pode ser até uma decisão tipo, dessa vez sou eu, da outra vez é você, algo assim, né. Então, se está dentro de uma rede, então, a princípio, se você considerar as questões de segurança da rede, os nós já estão autenticados e autorizados, né? E o exemplo é o Hyperledger Fabric. Um conceito que está diretamente associado são as transações, né? Que, na verdade, os blocos vão armazenar. Então, basicamente, são operações sobre algum estado, por exemplo, crédito, débito de R$ 10 do Emanuel para o Vladimir, por exemplo. Isso é um exemplo de transação simples. Né? São coisas relativamente simples e o bloco, dependendo da estrutura na qual ela foi montada, ela pode ter várias transações. E aí isso é diretamente relacionado às regras de negócio. Bem, a princípio, tem que ter alguma coisa a mais para identificar quem foi que fez aquela transação, origem, destino, essas coisas, né? Não é tão só solto assim não, também, né? E aí, as transações, elas podem ser, aí já entrando no mundo do código, elas podem ser contratos inteligentes, que aí realmente é bem regra de negócio. Por exemplo, a função creditar do fulano para o cicrano valor. Isso imagine a orientação do objeto, um código que vai ter só isso, por exemplo. Aí você já começa a imaginar entidades, sei lá, atributos, por aí vai. Isso acaba sendo, o conceito dos contratos inteligentes, acaba indo como se fosse uma transação. Então, você pode armazenar no bloco um valor simples ou uma, digamos, transação. Né? Lógico, se ela tiver válida. Eu vou dar um exemplo aqui, isso aqui é um exemplo de como funcionaria essa questão de validação, de maneira bem alto nível, ainda com a ideia de crédito e débito em banco, certo? Isso aqui é algo bem ilustrativo. Imagine o primeiro bloco é esse bloco 1, a Alice, ela abriu uma conta e colocou R$ 25. Pronto, tá válido, todo mundo disse que tá válido, ok. E aí, pronto, só teve isso. Aí vem um outro bloco. Nesse outro bloco tem duas transações. Duas transações. R$ 17 para o Bob e R$ 8 para a Alice. Isso, nesse modelo de negócio aqui, tem que ser em cima do valor anterior, certo? Imagine que isso daqui é só para a conta da Alice. A Alice tem R$ 25. E ali, desses 25, 17 foi para o Bob e 8 ficou com a Alice. Se você somar, dá 25, né? É para ser, né? Então, essas operações estão ok. Ok, vamos supor que o algoritmo lá de consenso, todo mundo conferiu isso, tá ok. Terceira transação, terceiro bloco. Em cima apenas daqueles R$ 17 do Bob, ocorreu o seguinte: R$ 8 para a Carol e 7 ficou para o Bob. Se você olhar, tem alguma inconsistência aí, né? Porque 7 mais 8 dá 15 e tinha 17. Para onde foram esses dois? Se perdeu? Não. Isso é considerado uma transação inválida. Então, isso daqui é inválido, certo? Aí, segue, é uma sequência. No bloco 4, em cima da segunda transação lá do bloco 2, que era de 8, R$ 6 foi para o David
e 2 para liso. Validou, validou. E vai seguindo assim. Então, você vai ter blocos com transações válidas, com transações inválidas. Isso é um exemplo nesse contexto. Certo? Lógico que cada domínio de aplicação vai ter sua regra de negócio. E numa aplicação bancária não é tão simples assim. Bem, o contratos inteligentes, eu já falei, é código mesmo, né? No início das especificações não tinha isso, o blockchain só armazenava como um banco de dados mesmo, um atributo, um valor. E aí, evoluiu um pouquinho e acharam interessante esse conceito. Se a gente olhar para cá de volta, se você olhar, tem a ideia de transação aqui, certo? Não é simplesmente um valor jogado. Então, exemplos, por exemplo, o Hyperledger, no início, usava Go, o Ethereum usa Solidity, então, tem as linguagens, as plataformas estão desenvolvendo algo a mais, estão evoluindo nisso, né? Então, por exemplo, Solidity é muito parecido com JavaScript. Aqui, só para dar a ideia, né, o contrato inteligente, se você for pensar do ponto de vista de efeito legal ou jurídico, se você tiver um contrato tradicional, você vai ter um pedaço de papel, você vai escrever, um bocado de gente vai assinar, vai lá no cartório, autentica, tudo isso. O contrato inteligente pode seguir a mesma regra, só que em vez da linguagem jurídica, do que estiver lá escrito, você vai ter um código que vai validar. Você pode ter, sei lá, fórmulas matemáticas, leis lá implementadas, regras de negócio. Então, na hora que você executa isso, é como se você estivesse querendo executar um contrato mesmo, certo? A diferença é que não tem esse cartório. O que vai armazenar é o resultado disso, caso esteja ok, é na blockchain, certo? Então, já tirou aí alguns intermediários. Bem, para quem trabalha com a parte mais financeira, então já existem alguns softwares, aqui é só algo específico de quem vai trabalhar com o lado financeiro, né? Tanto que ali tem exemplos, Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Stella, são tipos de blockchains que lidam com a parte de criptomoedas. Então, existem as carteiras, existem plugins que facilitam isso. Quando você vai desenvolver uma aplicação, você tem que ter alguma coisa que vai gastar esse dinheiro, comprar ou creditar. Então, você tem que ter alguns softwares que vão fazer esse meio de campo, né? Então, além de uma conta, lógico, né? Então, existem alguns softwares para fazer justamente essa questão essa gestão da carteira digital. Como se fosse um aplicativo, de certa forma, um internet bank, uma coisa assim. O consenso eu já falei várias vezes, na verdade é uma questão de decisão, usado para decidir qual o nó que vai publicar o próximo bloco. Eu sou o vencedor e esse nó aqui vai ser publicado a princípio aqui na minha máquina e depois ela é replicada para todos, certo? Aí pronto. Só que, como eu fui o vencedor, eu vou ganhar uma recompensa aí, né? O Coinbase, né? A ideia realmente é uma espécie de competição, né? Só que nem todos vão vencer. Mas, assim, no final das contas, como a ideia da blockchain, eu venci, eu vou começar o bloco, depois ele vai ser validado por todos, e aí ele é replicado na rede, e aí pronto, vai ser de todos. Aqui eu só dei esse print screen aqui do Wikipedia, só para reforçar esse conceito da mineração do Bitcoin, que é algo que a gente ouve muito. Né? Então, basicamente, é só o processo de adicionar registros de transações nesse livro razão. Então, assim, a forma como isso vai ser implementado, cada tipo de blockchain faz do seu jeito. Então, existem algoritmos, força bruta, um desafio matemático, tem diversos tipos de algoritmos que trabalham só com essa parte do consenso. Ok, então, chega de conceitos, vou falar agora digamos assim, essa é a segunda parte, né, vou falar de aplicações, vou colocar alguns exemplos em alto nível, tipo, áreas que estão usando o blockchain, certo? Bem, de cara eu coloco logo a questão das criptomoedas, que a gente sabe que o Bitcoin é algo que, quando você associa blockchain, é a primeira coisa que você pensa, vou minerar Bitcoin. Mas assim, Bitcoin é uma criptomoeda, só nesse exemplo aqui,
Nessa tela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 criptomoedas diferentes, certo? Então, cada uma tem suas regras de negócio, sua cotação, certo? Tem uma cotação aí de valores para por exemplo, um Bitcoin é algo muito grande, então, valor alto. Então, você trabalha com valores fracionários, 0, não sei o quê. Esse primeiro símbolozinho, a superior esquerda da Ethereum, também, que eu conheço, né? Então, assim, tem um valor considerável. E por aí vai. Cada criptomoeda tem as suas questões de cotação de valores, conversões, por aí vai. Então, todas têm seus próprios modelos. Aqui é só para ilustrar a questão da área educacional com o blockchain. Então, assim, algo que está sendo utilizado o blockchain é a questão de validação dos diplomas. Você se formou, aí tem seu certificado. Aí, para onde você vai espalhar seu currículo? Para 1 milhão de lugares. E aí você foi aprovado em um e outro, aí tá certo, me manda aí o seu certificado, uma cópia autenticada, e ainda quero que alguém me diga se isso é verdadeiro ou falso. Então, o que é que as pessoas estão fazendo? Estão colocando registros de dados do certificado numa base blockchain e estão distribuindo o acesso, deixando o acesso público, qualquer pessoa, ou uma instituição, por exemplo, que tem acesso a essa aplicação, vai lá e pode consultar, semelhante a uma questão de assinaturas digitais eletrônicas, que também o pessoal usa uma blockchain, às vezes, por baixo, para fazer todo esse registro, manter esse histórico, certo? Então, uma aplicação de blockchain na área educacional. Aqui já é uma visão blockchain misturando com IoT. Por exemplo, você vai ter numa ponta, aqui do lado esquerdo, dispositivos IoT, sensor de temperatura, sei lá, batimento cardíaco, um atuador que vai mexer, sei lá, configurar algumas coisas do ambiente. São muitos dados, né? São coletados diretamente. Não faz sentido uma blockchain você jogar toda a informação que você encontrar. Faz sentido, talvez, nesse mundo IoT, você jogar os consolidados, as médias, uma coleta, sei lá, por hora, o valor médio de temperatura do ambiente, sei lá, alguma coisa assim. E aí, a partir do momento que tiver registrado na blockchain, é aplicação normal. Cria uma aplicação web, mobile, não interessa, que acesse de maneira transparente essa base. Ou seja, IoT mais blockchain. Bem, aí eu vou colocar umas figurinhas mais incrementadas. A expressão aqui é do anzol até o prato, ao garfo, né? Na ponta esquerda você tem, isso aqui é no contexto de pesca, da indústria de pesca, né? Se você olhar, tem vários caminhos, vários intermediários, a pessoa, o barco que pescou, a pessoa que distribuiu, a pessoa que limpou, a pessoa que transportou, aí vem o avião, quem importou, quem exportou, quem fez o produto, quem empacotou, até chegar no restaurante no final. Então, tem toda essa cadeia de suprimentos, essa logística. Então, blockchain é muito utilizada para fazer esse rastreio. Essa ideia aqui, de cada ponto de parada, faz um registro na blockchain, e aí você consegue lá do restaurante saber toda essa rastreabilidade para trás, né? Ideia para medicamentos. Tem muita empresa fazendo isso para verificar a questão de fraude. Chega um equipamento, ou um medicamento, e ele é falsificado, ou então houve desvio. Logística de maneira geral, né? Então, aplicação de blockchain. Bem, tem empresas específicas que vão trabalhar em diversas áreas, por exemplo, saúde, finanças, energia, seguros, vendas, agricultura, assim. Tem uma solução que ela meio que se adequa mais genérica e se adequa a qualquer área. Aqui é a mesma ideia da logística, como eu falei, só que aqui tem a questão de produtos, seja lá qual for o produto, e aqui já está no domínio de health, de saúde, de maneira geral. Então, é aquela ideia da distribuição, da cadeia de suprimentos, da logística. Um pouco de agricultura, por exemplo, no ambiente de agricultura, numa fazenda,
você vai, dependendo do nível, você vai ter dados dos fazendeiros, você pode ter uma comunidade tipo, diversas fazendas, uma cooperativa, por exemplo. Então, questões de coleta de dados do solo, temperatura, umidade, qualidade da semente, qualidade do manejo, dados do clima, dados de colheita, questões de preço, venda, revenda. Então, você tem muitos dados que você pode jogar na blockchain, lógico, nas devidas proporções e o que fizer sentido, e aí você pode usar isso para saber a questão de rastreamento dos alimentos, dos produtos, a questão de adulteração, a questão de qualidade do produto final, ou então até dos intermediários, né? A questão de descentralização, que você vai ter um bocado de intermediário, né? E a integração até com outras áreas, por exemplo, a IoT. A questão de finanças, né? Então, tem vários, né? Tem muita área relacionada a isso. Por exemplo, transações de maneira geral, a questão de seguros, a questão de remessas, envios, por exemplo, remessas internacionais, tem sempre intermediário, pode ser algo aqui. A questão da própria criptomoeda, de aplicações, de compensações, de liquidações, de empréstimos, regulamentação, dados do próprio cliente, certo? Evitar fraude, enfim, tem diversos produtos que podem ser utilizados com blockchain. A indústria automotiva também tem começado a utilizar bem, então aqui a gente pode ver rastreamento, questões regulamentárias, a questão de manutenção, garantias, a questão de financiamento, questão de locação, prevenção de roubo, transparência sobre a questão de documentação dos veículos, por aí vai. Então, tudo isso tem já trabalho de blockchain. Ok? Então, vamos para a última parte. Aí, aqui são alguns eventos e publicações. Aqui eu fiz uma coleta do ano passado, talvez um pouquinho do ano anterior, certo? São trabalhos que eu fiz com meus alunos, trabalhos que eu fiz com cooperações com outras pessoas, certo? Então, assim, ó, vou dar um exemplo. Esse workshop é o workshop focado em arquiteturas para blockchain. A primeira edição foi em Salvador, assim, foi tudo virtual aqui, certo? Foi em Salvador, nesse ano já foi em Stuttgart, na Alemanha, quer dizer, vai ser, acho que é mês que vem. Mas, assim, começaram várias iniciativas de conferências no mundo com alguma coisa para blockchain. Especificamente nessa, aqui teve publicações da UFC, teve 4. Eu tive com alunos do mestrado aqui, focando em aplicações web, focando em padrões de projeto para blockchain, integração de computação, que foi um projeto com o aluno PIBIC e do mestrado, integração blockchain com computação em nuvem, com os colaboradores da UFC Fortaleza, focando em aplicações e-health, de rastreamento de DNA. Enfim, dá para fazer muita coisa. Aqui é só um exemplo de uma das aplicações aí. Se você olhar no topo, típica arquiteturinha com camadas, né? Usuários, aplicações, aí tem uma blockchain junto com o banco de dados. Então, assim, tradicional, um relacional mesmo. Não é que eles estejam juntos, mas, na verdade, eu comentei que você não joga tudo dentro da blockchain. Aí eu quero jogar uma imagem, um vídeo, bota em outra estrutura de armazenamento. Eu só quero um número aqui na blockchain, mas eu tenho todos os históricos. Joga para um banco relacional. Então, assim, arquiteturas que estão fazendo essa integração blockchain com o banco relacional, também tem várias já. Aqui também foi um trabalho que a gente fez, eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, mas foi a questão de modelagem de sistemas blockchain. Aí você tem desde aplicação, interface, até a questão de infraestrutura. Teve um evento que foi em Portugal, e aí aqui foi com a colaboração de vários professores e alunos, e aí a gente até propôs essa arquitetura aqui para aplicações blockchain, né? Se você olhar a questão do IoT que a gente está trabalhando,
de coleta de diversos dados, no caso aqui, características de aplicações health, né? E aí eles podem estar espalhados, sabe-se lá onde. Questão de dados principais vão para a blockchain e o grande volume de dados vai para um banco de dados tradicional e acesso de aplicações. Então, esse modelo começou a ficar meio comum. Aqui já foi mais recente, foi no SBKs, que ele é um Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software, ele é junto com o CBSoft, foi ano passado virtual, em Natal. Foi, já indo para o lado educacional, foi com o meu aluno que defendeu no mestrado no passado, o Wellington. Então, basicamente, se resumiu a arquitetura para esse registro de certificados de diplomas de graduação na blockchain. Então, ele desenvolveu essa aplicação, isso aqui é um protótipo, né? O que interessa aqui é que essa figurinha do meio é a carteira que eu falei, né? Você vai ter que, por exemplo, vamos supor que no meu modelo de negócio, para cada consulta, você me pague um real. Então, você tem que ter essa carteira que vai fazer essa transação, né? No caso aqui, tem esse valor, ele usou a Ethereum, o nome da moeda da Ethereum é o Ether, e o Ether tem diversas subdivisões. Curiosamente, se eu não me engano, a menor unidade dessa moeda se chama Satoshi. Aquele artigo lá do Bitcoin, o nome do cara era Satoshi Nakamoto, então acho que eles fizeram isso para fazer uma alusão ao cara lá. Enfim, aí aqui a ideia era inserir e consultar dados de um certificado na blockchain. Essa outra aplicação, esse trabalho aqui, já foi avaliando a questão de custo financeiro, né, simulando algumas aplicações. No caso, a aplicação aqui era uma aplicação, um tipo de doação, né, foi motivado pela questão das lives aí que o pessoal ficava doando. E aí a gente fez aqui um cenário onde tinha várias doações, aí contava o valor total da doação, quanto é que doava para a instituição. Aqui nesse exemplo, lógico, a gente colocou uns valores, a gente não foi atrás de saber o que era um valor, o quanto é que era. Nos nossos testes aqui, a gente fez alguns cenários, aí, por exemplo, dava R$140, 170, a gente, lógico, tem que saber as coisas reais, que são fictícias. Mas a gente percebeu, por exemplo, implantar um contrato inteligente na blockchain tem um custo relativamente alto. Consulta quase nada, né? E lógico que, como em toda a escrita, digamos assim, como um banco de dados ou então em arquivo, é o que tem mais custo. Então, a gente fez uma análise nesse sentido. Aqui foi com um outro trabalho recente, foi já nesse ano, né? Esse é um projeto PIBIC que eu tenho, né? No caso aqui foi uma arquitetura health para salvar dados na blockchain, dados de IoT, né? Então, assim, o meu aluno, no caso o Alan, ele desenvolveu uma aplicaçãozinha que é só no contexto mesmo de uma aplicaçãozinha para coletar dados de temperatura, oxímetro, batimentos cardíacos, ele até estava com os sensores fazendo essas coletas, mas aqui a gente foi simulando. Essa partezinha de baixo é o dado que foi registrado na blockchain e consultado de lá. Então, tem aquela questão da data hora, e os dados foram basicamente CPF do paciente, 76 batimentos cardíacos, 36 graus, a oxigenação 99%. Algo bem simples, mas a gente fez todo o fluxo, e aqui foi interessante porque foi a nossa primeira aplicação usando o Hyperledger. Todos os outros trabalhos a gente usou a Ethereum. E, por fim, aqui é a dissertação do Wellington, que ele defendeu ano passado, no PCOMP, no Quixadá, né? Foi uma abordagem baseada em blockchain para armazenamento e controle de acesso aos dados de certificados de aluno no ensino superior. Eu mostrei a aplicaçãozinha lá, né? Mas a gente fez algo a mais também, né? A gente fez esse questionário e a gente saiu coletando dados com especialistas em manipulação de certificados. Então, a gente teve um conjunto de respostas já de especialistas mesmo, e a gente gerou gráficos, histogramas, boxplots, em cima de questão do tempo das transações, em cima de utilizar uma aplicação com isso,
com blockchain, porque é transparente para o usuário, né? A questão dos valores financeiros, e por aí vai. A gente fez um estudo em cima desses dados, né, que foi o trabalho de dissertação dele. E eu fecho por aqui, depois de falar um monte de coisinha aí sobre blockchain. É isso, pessoal. Perguntas, dúvidas? O Alisson Alexandre disse que tem uma pergunta aqui. Colocou no chat. Pode falar. Pode Alisson. falar. Certo. Por onde eu posso começar a estudar sobre blockchain? Eu vou dizer por mim. Primeira coisa, assim, essa é a minha experiência, é que se eu for tentar fazer só tudo, eu vou ter muito trabalho. Então, arranje logo um amigo, arranje uma equipe, faça alguma coisa assim. Mas, tirando esses detalhes, eu comecei pelo conceito, essa questão conceitual, para eu entender o que diabo era blockchain mesmo, certo? Essas coisas que eu simplifiquei em alto nível, esses conceitos, todo mundo tem que saber assim, diretamente. Mas, por exemplo, se a tua ideia é pesquisar para desenvolver uma aplicação, então você tem que saber as plataformas. Por exemplo, vai escolher qual plataforma? Ethereum. Ah, mas eu posso escolher a plataforma Hyperledger. Ah, eu posso escolher Bitcoin. Pode. Todas vão ser diferentes, todas vão ser ferramentas diferentes, todas vão ser linguagens diferentes. Né? Aquela salada de plataformas. Eu me enrolei bastante com o que é que eu tenho que fazer, que ambiente, como é que eu faço a aplicação real. Então, assim, eu começo a entender conceitos, depois parte para escolhe uma dessas, digamos, blockchain, e vai descobrir as ferramentas de desenvolvimento. Tem muitas ferramentas de desenvolvimento para cada uma, certo? Então, eu ia nesse caminho. E, assim, vai apanhar um pouco para fazer a aplicação. Mas, assim, depois que você entende a infraestrutura, aí é código. Lógico, a infraestrutura vai ser um problema, né? Outro exemplo, com o IP-LED. Hoje, as pessoas estão... A minha visão é que as pessoas estão trabalhando mais o IP-LED. Então, na tua máquina, no teu notebook, no teu desktop, tu consegue instalar uma infra, você baixa umas coisas, Docker para lá, container para cá, e aí você consegue fazer uma redezinha blockchain local para fazer, inclusive, esses códigos, né? Então, assim, passo principal, escolha uma plataforma. Vamos lá. Os custos de transações são baixos para blockchains pequenas? Na verdade, vamos lá, custos depende da blockchain, depende da cotação. Por exemplo, aquele trabalho que eu mostrei, eu não lembro dos valores, mas eu lembro que eu coloquei na apresentação. Assim, eu vou colocar valores aqui aleatórios, mas é só para ilustrar. Lá, eu fiz no dia, sei lá, 1º de janeiro. Eu fiz um experimento e deu R$100. Ah, eu vou rever esse experimento e vou rodar no dia 2 de janeiro. Deu 110. Ah, eu vou rodar no dia 10 de janeiro. Deu 90. Ah, eu vou rodar no dia 20 de janeiro. Deu 200. Ou seja, é que nem o dólar, assim, tem uma cotação. Tem alguns sites que são calculadoras desses valores, né? É a cotação do dia. E aí, dependendo do dia, você pode ter gasto muito, pouco, por aí vai. Então, assim, eu acredito que não existe essa relação transações, custos são baixos para blockchains pequenas. Não acredito que isso vai influenciar, eu também não pesquisei. Mas uma coisa que foi percebida, o tamanho do código, eu fiz um código com 1000 linhas, eu fiz um código com 10 linhas. A transação do de 1000 vai custar mais do que a de 10. Isso aí a gente percebeu, certo? Então, assim, é uma plataforma que varia muito, tudo varia, parece aquelas respostas de consultor, depende.
Depende de tudo, certo? O que mais? Ah, sim, só dando uma reforçada aí nessa questão dos custos. Você pode simular tudo. Tem alguns sites que te dão essas moedas fictícias. Aí você pode gastar aí 1 milhão de ETH, assim, é tudo fictício, lógico, né? Se você quiser gastar de verdade, prepara aí o bolso. Mas, assim, para desenvolvimento, todos esses testes que a gente fez, a gente usou esses sites, tem vários sites que dão esses valores fictícios para você ficar gastando. Vamos lá. O tamanho do bloco do Bitcoin, né? É só 1 mega e guarda poucas transações, tem dificuldade de escalar. Pois é, na verdade, se a blockchain tivesse a capacidade de ter um tamanho muito grande, eu acho que ela não ia funcionar direito, né? Escalabilidade é um grande problema, né? Só que as coisas, por exemplo, hoje a base do Bitcoin já está bem grande, se somar todos os blocos, né? Tem uma previsão aí que em, sei lá, não sei se é 30 anos, acaba isso. Só que daqui para lá vai ter muita solução aí para reutilizar, para usar, eu acredito. Mas, assim, a infraestrutura da blockchain provavelmente vai influenciar no desempenho e o tamanho do bloco é armazenamento em disco, né? Em geral, pelas coisas que eu vi, é pequeno mesmo. Nos experimentos que a gente fez, inclusive, com o Hyperledger, a gente fez alguns experimentos variando, tipo, um bloco com 128K. Acho que o maior que a gente usou foi 1 mega, eu acho. E, assim, pelo que eu vi, as coisas vão ser pequenas, né? Se você olhar 1 mega, é pouco. Eu ouvi algo sobre que a mineração do Bitcoin, uma hora vai acabar. É isso que eu acabei de dizer. Porque tem um número limitado de Bitcoins. É porque, na verdade, tudo tem limite. Né? Eles fizeram já algumas... Eu não sei os valores, mas, assim, só cresce. Pronto. Alguém colocou aí um 2140, né? Daqui para lá, poxa, tem chão, né? Não sei nem, eu ainda achava que era bem menos. Mas, assim, é porque tudo tem espaço físico, né? E tem um limite. Imagina que vai ter uma rede tão grande que daqui que você chegue para fazer uma rastreabilidade, vai demorar mais de um dia, isso aí já não faz muito sentido, né? Então, assim, a questão é que eu acredito que daqui para lá, se ainda existir, né? Daqui para 2140, já tem várias pessoas que disseram, eu acho que eu concordo, com o que tiver, vai ficar só mantendo, como se fosse reutilizando, eu acho. Então, vai ficar só mantendo os negócios que tem. Já vai ter muita coisa, né? Aí é usar o que tem. Pois é, né? Daqui para lá, não sei o que vai acontecer nem daqui para o ano que vem. Aqui para 2140. Coutinho, eu só não vou perguntar porque eu perdi sua apresentação, viu? Isso é um absurdo. É porque recebi uma ligação aqui na hora e não sei. Gente, vocês não tem nenhuma pergunta, não? Aí só essas perguntas. Só essas perguntas bestinhas aí. Tô brincando. Ó, você tá rindo. Então, eu vou fazer propaganda. Uhum. Atualmente, eu estou com 2 alunos no mestrado, os 2 estão trabalhando com blockchain, tá certo? Aí é foco, assim, análise de desempenho, a questão de qualidade, esses negócios, né? Estou com o aluno do PIBIC, projeto PIBIC, né, que trabalhar com eHealth blockchain. Então, assim, a ideia é que mais gente trabalhando, melhor, né? Como eu disse lá na primeira pergunta, rapaz, inventar de fazer as coisas só dá mais trabalho, né? Então, assim, quando um se junta com o outro, aí apanha, e aí o outro desenrola alguma coisa, aí todo mundo vai andando. Foi assim que meio que eu e o grupo, né, começou, apanhamos que só, e assim, né, fica aí aberto aí, convite, orientação de TCC, e por aí vai, né. Eu só tenho um orientante de TCC na área, aí, nessa área, né. Então, aí, fica aí, né, convite, interesse, a gente inventa aí, vez por outra, de fazer
alguma coisa aplicada, grupo de estudos, essas coisas que a pandemia atrapalha, mas a gente vai fazendo. E aí, que mais? Alguma pergunta, pessoal? Só lembrando que o link da frequência da palestra está no chat já, viu? Vou colocar de novo aqui. Não é aula não, pessoal. Pode falar, pode mostrar as caras, pode perguntar. Aí só, é porque eu caio aqui na sala, aí tu falou que tem espaço para orientar, né? Tipo, as pessoas já vão trabalhar, pode trabalhar junto com esses alunos de mestrado, né? Sim, a resposta é sim. Eu acredito que quando faz essas compras casadas, sai todo mundo no lucro. Não sei. Mas eu acho que, não sei se o pessoal perguntou aqui, né? Aí a linguagem que vocês mais usam é Python, assim, Pois aplicação é web, é mobile, é o que você quiser, não interessa. não interessa. Agora, não interessa não, é aplicação. Tipo assim, eu te dou um método insert blockchain, um método get blockchain, alguma coisa, e tu faz o que tu quiser. Agora, o lado blockchain da coisa, dos contratos inteligentes, vai depender da plataforma. Por exemplo, na Ethereum, a gente usa o Solidity. Aí tem os ambientes dela, como você faz a implantação e tudo. Mas aí é outra aplicação, aí tem algumas APIs, por exemplo. Sei lá, tem uma API, acho que é Web3, esqueci o nome dela. Que ela faz justamente isso, uma aplicação JavaScript, chama as coisas da blockchain, autentica e tudo. Aí, por exemplo, no Hyperledger, eu não lembro se a gente desenvolveu foi em Go, ou se também já está em algo bem cara de JavaScript. Enfim, tem várias linguagens, né? Eu nem lembro o que foi mais que o pessoal fez. Mas, assim, aí tem esses momentos, né? Uma coisa é aplicação, e a blockchain basicamente é só inserir e consultar. Lembrando, não existe um excluir, não existe um alterar. Né? Naquela aplicação que eu mostrei aí dos diplomas, tem um revogar, o revogar é dizer, não, isso aqui está nulo, e um corrigir. Na verdade, você faz um novo registro, ou seja, você só aumenta a blockchain. Mas você cancela o outro e cria não existe isso, não. Ah, não existe. Uma vez que foi, ficou, né? Então, você tem que colocar algo lá na frente para dizer, ó, esse aqui é o válido, tipo assim, aí vai depender do modelo de negócio, né? Como é que você vai ler, dizer, não, o último registro é o válido, o que for para trás é história. Sei lá, por exemplo, né? É que não altera, né? Apareceu uma pergunta aí, como é mantido a segurança? Olha, assim, existem diversas maneiras de responder. Primeiro, se for a segurança da aplicação em si, é como qualquer aplicação. Você vai colocar, sei lá, mecanismo de segurança na sua aplicação, criptografia, a questão da rede, enfim, como qualquer aplicação, porque isso vai ser aplicação. Ah, mas aí o lado da blockchain, certo? A blockchain, você tem aquele monte de máquina. Se você conseguir acessar uma, você tem acesso a tudo, certo? Porque aquele livro lá, dos dados, são distribuídos. Ah, beleza. Certo, mas o que vai ser o nível de segurança? Supondo que você não queira que ninguém acesse isso, você joga tudo na blockchain criptografada. Ah, mas aí eu quero isso, para a pessoa ver isso, ela teria que ter acessado a blockchain. Então, vamos à questão de chave pública, chave privada, para você... Imagine um ambiente que você tem que ter credenciais para acessar. Aí vai entrar isso também. Aí, por exemplo, a questão de, vamos supor que ela seja totalmente pública, todo mundo veja tudo, tá lá. Veja os dados, não tem criptografia nem nada. Todo mundo vê tudo. Existem algumas blockchains que têm essa informação, essa intenção mesmo, né? Ah, mas aí se for segurança do ponto de vista de informação, da integridade, aí cai naquelas situações. Se eu adulterar alguma coisa,
bagunça os hashes, e aí a cadeia toda se torna inválida. Então, tem diversos níveis, né? Mas se for pensar como uma aplicação normal, tradicional, segue as mesmas regras do jogo, tanto do ponto de vista de redes, quanto do ponto de vista de aplicação. Respondi? E lógico, né? Todo tipo de ataque que o pessoal faz em qualquer máquina, qualquer aplicação também, aqui também na blockchain vale do mesmo jeito, né? Então, boas práticas são sempre recomendáveis. E aí, pessoal? E quando há casos de erro de endereço de usuário de uma criptomoeda? Erro de endereço. É tipo, eu vou acessar os dados de uma pessoa que errei e foi para outra, é algo assim? É como se fosse eu tivesse feito uma transferência para uma conta errada? É nesse sentido? Cara, é o seguinte, isso me lembra aqueles ataques do ransomware, que aparecia a telinha vermelha, o seu computador foi dominado para eu poder, sequestrado, né? É isso. Para eu liberar, tá aqui a minha continha do Bitcoin, transfira aqui tantos, pronto, né? Rapaz, transferiu foi, né? É que nem uma conta, aí eu acho que vale que nem, talvez seja mais a questão da regra de negócio do banco, certo? Por exemplo, transferir para uma conta errada, eu vou falar para o meu gerente, ele vai lá chorar para a pessoa, pedir, por favor, devolve um erro, né? Um Pix errado, olha aí. Enfim, eu acho que isso aí vai mais na questão assim, da boa-fé, do acidente de percurso, né? Não sei, vai. Também nunca pensei nesse sentido, não, mas eu acho que é por aí. Lógico, reforçando, cada criptomoeda tem suas regras aí, né? Aí, não sei como é que vai funcionar mesmo. E aí depende do banco. Pois é, essa situação, porque você vai ter que trabalhar eventualmente, talvez, com um banco relacional para salvar mais informações e o do blockchain. A blockchain não vai, né? Aí o que acontece? Não, assim, não vai alterar. O que pode acontecer é, sei lá, ter uma outra transação que compense, não sei. Sei nem se a carteira vai poder deixar, uma vez que você fez, se fez certo, que bom, se fez errado, dançou. Não sei. Também não sei como funciona essa parte aí do lado financeiro. E aí, pessoal? Outra aqui que não tem nada a ver, né? Tu tem Bitcoin? Tenho nada. Rapaz. Então eu não vou comprar, não. Então. Vai não? Tá certo. O cara que trabalha não tem. Pois é, rapaz. Porque se você for olhar minhas pesquisas, não tem nada de finanças, não, rapaz. Sim. É secreto. Essa parte é secreta. Me contaram que ele tem 10 minutinhos, o cara tá rico. Eita, me desse um aí, eu já tava feliz. Não é assim, uma lezinha assim, não, rapaz. Tá pensando o quê, né? Né? Para ter uma ideia, eu vou compartilhar aqui, rapidinho, um site que é a... Cadê, meu Deus? Estava procurando aqui, achei nesse instante. Pronto. Cadê? É a cotação... Cadê, meu Deus? Pronto, achei. Só um jogo rápido aqui, uma janelinha. Que janela? Faz uma guia. Existem alguns sites que eles fazem isso daqui, ó. Parece coisa de ação, né?
Então, assim, tem diversas cotações, diversos blocos, quanto é que tem lá de valor do... No caso aqui, essa aqui é do Ethereum, certo? E, assim, elas têm, por exemplo, disponibilizam APIs para você, sei lá, você vai fazer uma aplicação que vai fazer alguma coisa, e o que é interessante aqui, pronto, essa unidade aqui de gás, ela é como se fosse a unidade de esforço computacional para você obter o dinheiro, o valor, né, na blockchain do Ethereum, certo? E o preço varia, dependendo de você quer, não, eu quero que, digamos, faça um consenso rápido, minere rápido. Quanto mais rápido, mais caro você vai pagar. Quanto mais demorado, mais barato. Ou seja, isso tudo acaba variando, certo? Aí você pode pegar esse valor aqui, que tem aqui, isso é uma calculadora, né? E pegar num desses sites tipo de ações e ver a cotação do blockchain, Ethereum, e, que no caso é o Ether, e ver quanto custa em real, certo? É uma formulazinha. Então, assim, aqui, se eu não me engano, acho que era quase R$ 2.000 um. No caso do Ether, do Bitcoin é bem mais, né? Ou seja, tem um bocado de opção aí para o cara ficar mexendo. Mas assim, tipo assim, como um ativo financeiro, tu não vê muito futuro, né? Mas como a Não é tecnologia... que seja futuro. É a questão só que eu não me interessei, assim, tipo, não, já tem, eu prefiro para outras coisas. Eu sei, Né? mas é porque assim, tem até essa questão agora, né? Que eles diz que o criador, né? Que eles inventaram esse nome, né? Que ninguém sabe quem é, né? Ele tem 5% dos bitcoins, né? Então ele poderia ser, Tem umas ser lendas uma, aí. ser uma baleia e influenciar o valor, né? Ser um grande especulador das Exato. coisas, né? Então sempre vai ter esse Tem, perigo, como tem, né? Nos outros mercados e tudo, né? exatamente. Aí, É mas muito só mercado. que tu tava falando de... mas com 5% ele parece que consegue influenciar, né? Mas 5% de todos, Pois né? é. Eu não sei quanto é que é, mas deve ser muito, né? Pois é. E assim, flutua muito também, né? Uhum. Mas, assim, enquanto a tecnologia mesmo ela é muito boa, né? Do blockchain sem ser visto como ativo, né? Que eu acho que é o Pois que o é, eu pessoal tô fala vendo mais, que né? muita área está começando a adotar para outros fins, né? Assim, questão daquelas características de rastreabilidade, imutabilidade, descentralização, desburocratização. Então, está aproveitando esses outros valores, né? Então, eu acho que ninguém está mais perguntando, né, Coutinho? Eu queria agradecer, assim, acho que você foi bem... Acho que o primeiro convite que o Vitor fez, você aceitou, né? Então, queria agradecer aqui em nome do PET, pela sua disposição. E eu acho que é isso. Se no formulário aí tem os feedbacks, aí dependendo dos feedbacks, a gente pode tentar ver um outro tipo de coisa, né? Reconvidar Pensava que você, se for era o fazer caso. doações aí em Bitcoin. Se quiser fazer, né? É bom, né? Essa parte aí não. Ah, mas, então, gente, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar como é que fica rico com Bitcoin? Ninguém? Então, Beleza, então. Então, eu beleza. que agradeço aí o convite. Estamos à disposição. Então, a gente Vitor, tu vai parar a gravação agora?